vistoria, você não sabe se o motorista tem requisito, você está colocando sua vida em risco. Calil, e a fiscalização existe ou não, hein, Calil? Tá existindo, né, Zé? Pelo menos a gente tá vendo aí a informação de 350 veículos que faziam transporte clandestino apreendidos. É sinal de que a fiscalização ela está havendo. Mas é um trabalho de formiguinha, viu, Zé? Porque se a gente for fazer um levantamento da clandestinidade do transporte clandestino e até escolar, transporte clandestino e escolar, não é fácil. A gente sabe da dificuldade que o secretário Fábio Mota da CEMOB tem, porque ele não tem material humano para espalhar por Salvador todo. Então, mesmo com esse pouco recurso de material humano, vai se fazendo aí o que pode, e 350 veículos apreendidos, podemos dizer que é um número bastante considerável, Zé. Valeu. Agora na Bahia, 1h19, meu amigo. Acorda aí. Aqui está. Cerca de 30 cães foram resgatados de um canil clandestino no bairro do Cabula, isso aqui em Salvador. Os animais estavam com as patas feridas porque viviam trancados dentro de gaiolas feitas de arame e sem piso. Os animais estavam em condições precárias, presos em pequenas gaiolas que sequer tinham piso. Cerca de 30 cães das raças Shih Tzu e Bulldog francês eram usados como reprodutores. Os filhotes eram comercializados. As pessoas pensam que o maus-trato é apenas quando bate, quando espanca, não é. Olha o espaço reduzido que os animais estavam vivendo. Esses animais estão aqui só para procriar e para revenda, né? Essa aqui é a matriz, por exemplo, nunca vai sair daqui, vai ficar aqui presa, né? Emprenhando, reproduzindo e vendendo. Então os maus-tratos não é só quando bate, é a situação que ele convive e vive no dia a dia. Então aqueles filhotes mesmo, se não achar para ser comercializados, vão viver naquele estado a vida toda. E vão virar matriz e vão ser reproduzindo e assim, sem parar. O canil clandestino, localizado no bairro Cabula, em Salvador, foi investigado por pelo menos 5 meses. Bombeiros da Brigada K9 receberam a denúncia e passaram a monitorar o espaço para confirmar as informações e fazer o flagrante. Caracterizou bem claro o maus-trato, né? Lei 9.605, artigo 32. Os cães estavam nessa gaiola aí, nessas gaiolas, e a água tudo podre, né? Sem comida, e as patas sendo machucadas pelas gaiolas de arame, né? E aí bem caracterizado mesmo, comprovado, maus tratos. Os cães resgatados foram levados para um abrigo, onde devem receber os cuidados necessários e também passar por uma avaliação do quadro de saúde. Meu Deus do céu, quanta maldade com os bichos, hein? E a denúncia valeu. A denúncia aí, olha, cães de raça, um cachorrinho desse aí, Calil. Esse, coitado, assustado aí na grade. 4.500. Aí os fiscais descobriram, levaram a polícia até lá e agora a dona vai ter que se explicar, né, cara? Com certeza, e tem muito que explicar, disse ali o bombeiro do K9, é a lei 9.605 do artigo 32 que fala sobre maus tratos a animais. E agora ela vai ter que se explicar justamente para a polícia, porque a pessoa às vezes acha que cuidar ou colocar, não é nem cuidar, porque não estava cuidando, colocar os animais nessa situação aí que a gente viu, não é crime, mas é sim, senhor, né? E é um crime que a polícia investiga também. Então essa senhora aí está ali tentando se explicar com a delegada, grande delegada aí da Central de Flagrantes. Agora vai ter muito que se explicar, vai ter que se explicar para a justiça, e a gente tem que parabenizar também a equipe de bombeiros K9 por esse resgate, que já vinha investigando essa situação desses cães tratados, colocados em canil clandestino. Agora, é sempre bom investigar mais, porque me parece que não existe só esse não. Existem outros espalhados por Salvador e também pelo interior do estado, Zé. Valeu, Calil. 1h22, os cãezinhos todos amarrados, trancafiados aí, apenas para fazer dinheiro para esses canalhas. Rodoviários de Salvador pedem por mais estrutura nos finais de linha dos ônibus. É um absurdo o que está acontecendo. Segundo eles, faltam banheiros, assentos e estacionamento seguro para o descanso.
Os finais de linha localizados nos bairros não são apenas o último ponto de parada dos ônibus. Esses locais deveriam servir de apoio para que os rodoviários pudessem descansar, fazer um lanche, ir ao banheiro e realizar a troca de turno. No entanto, a grande maioria dos finais de linha não oferecem a mínima estrutura para motoristas e cobradores. A primeira dificuldade é como estacionar, que a gente não dispõe de espaço físico suficiente. Às vezes vem outros carros que vão fazer entrega nos mercados e acaba dificultando mais ainda o nosso estacionamento aqui. A gente não consegue estacionar de uma maneira correta. E por sinal que também é bem movimentado, tem bastante veículos, entendeu? E aí para a gente estacionar, parar um carro, para poder até mesmo tirar nosso descanso é complicado, porque às vezes tem que sair do descanso, eu vim aqui tirar o carro do lugar. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, existem pelo menos 50 módulos conforto instalados na cidade. Segundo a Prefeitura, em alguns locais não há espaço suficiente para a instalação de novas unidades. Nos finais de linha onde não tem espaço para se instalar um equipamento de módulo conforto, nós obrigamos as concessionárias a alocar imóveis nesses finais de linhas para dar condição de trabalho ao rodoviário. Então, é evidente que tem locais que não tem nem espaço e nem imóvel para ser locado. Nesse, a gente está tendo a maior dificuldade, estamos monitorando isso, mas posso dizer que essa gestão criou o módulo conforto, criou o aluguel das áreas para rodoviários. Nós hoje temos uma realidade bem melhor do que no passado. Porém, de acordo com rodoviários, existem finais de linha com tamanho adequado para abrigar novos equipamentos. Mesmo assim, isso ainda não foi feito. Um exemplo pode ser visto no bairro de Brotas. Aqui, motoristas e cobradores têm à disposição apenas esses banheiros químicos, que, segundo eles, não têm a mínima condição de uso. No momento de descanso, nós não temos um lugar para fazer as necessidades fisiológicas, principalmente para as mulheres, é muito complicado, porque o que ele deixou ali foi uns banheiros químicos ali, mas não tem condições nenhuma, quando a gente chega pela manhã aqui, estão tudo sujo, de a gente ter com a mínima condição humana para ter um atendimento nessa questão. Além da falta de estrutura e de apoio, os rodoviários também se queixam de muitos problemas de mobilidade. Em muitos finais de linha, como esse aqui no Alto do Coqueirinho, com a grande quantidade de veículos, os motoristas enfrentam dificuldades até para manobrar. No Alto do Coqueirinho, nós temos lá um final de linha muito apertado, especificamente, um lugar muito apertado. Houve várias ocupações desordenadas ali, tem todo aquele entorno. Nós temos dificuldade de fazer manobra em função de carros parados, em função de comércio que chegou, de ambulante que chegou. Então, estamos acompanhando sim. A ideia do Alto do Coqueirinho especificamente também é a gente inverter as bases. Ao invés do ônibus ficar parado lá, ele ficar parado no bairro para onde ele faz a ligação daquela linha. Recentemente, mostramos aqui na Record TV Itapuã a situação do final de linha de Santa Cruz, onde não há espaço para ônibus que precisam disputar a via com veículos estacionados irregularmente em ruas estreitas. Preciso que os gestores tomem juízo e melhore a vida da categoria, que além do banheiro e a questão da necessidade fisiológica e o café e o conforto, o abrigo, tem também a mobilidade urbana. Então a gente precisa resolver isso. Calil, aí já é uma reivindicação antiga. Não é novidade nenhuma aí. O problema é que está faltando a contrapartida daquela empresa que faz publicidade nos pontos. Eu quero saber qual é a contrapartida daquelas empresas. Vai para onde a contrapartida? Ou é só publicidade no bolso da prefeitura? Como é que é? Deveria, né, Zé, ter essa contrapartida, mas parece que só existe a ação de um lado, né? O aproveitamento desses locais e a contrapartida ela deixa de existir, a não ser que o secretário Fábio Mota me prove o contrário, ou nos prove o contrário. Agora, pedindo desculpas aqui ao Daniel Mota, não vamos colocar somente a responsabilidade em cima da Secretaria de Mobilidade Urbana. É preciso também, isso com relação à questão não da estrutura, mas com relação até ao ordenamento do trânsito, que dificulta a manobra de alguns veículos nos finais de linha. Também vai da falta de educação de alguns motoristas de caminhões, de motoristas que fazem carga e descarga e que não respeitam que aquele local ali é destinado ao ônibus. Agora, concordo com relação à falta de higiene em alguns banheiros químicos, como a gente ouviu aí o relato do rodoviário, aonde o banheiro químico, quando o motorista, o rodoviário, chega de manhã para fazer a sua necessidade,
ele encontra um banheiro sujo. Aí nós temos que cobrar da mobilidade urbana para puxar a orelha do pessoal lá da Limpurb, que esse material, esse equipamento tem que estar higiênico para a utilização diária desses profissionais. A área de conforto, que também tem necessidade de ter o mais rápido possível, ainda me parece que é um projeto, conforme eu ouvi ali de alguns rodoviários, mas precisa melhorar e muito sim, Zé, essa questão de conforto, da estrutura para os rodoviários de Salvador que sofrem barbaridade. Manda o recado aí, vamos nessa. Olá, minha gente, muito boa tarde. Seguinte, tá com dor de garganta, irritação ou rouquidão? Você precisa de pastilhas Valda. Ela tem eficácia comprovada e graças à sua ação antisséptica e bactericida, o alívio é imediato no combate à inflamação, dor de garganta, irritação ou rouquidão. As pastilhas Valda, além de cuidar da nossa saúde bucal, ela tem também aquele sabor refrescante e mantém o nosso hálito puro por muito mais tempo. Olha só esse recado. Pastilhas Valda, sua garganta vai tratar. Irritação na garganta e rouquidão? Pastilhas Valda é a solução. Pastilhas Valda, você vai se apaixonar. Viu só, gente? A tradição das pastilhas Valda está presente em vários países do mundo, hein? Ela vem nas versões Classic e Diet, que é essa aqui, ó, que pode ser utilizada também por diabéticos. E eu vou provar. Então já sabem, para combater a inflamação, dor de garganta, irritação ou rouquidão, pastilhas Valda é a solução. Você encontra as pastilhas Valda em todo o Brasil. Valeu! E agora a gente conversa com o repórter Gomes Nascimento. Vamos falar sobre um assalto a um estabelecimento aqui na capital baiana. Desta vez, onde aconteceu, no bairro Caminho de Areia. O Gomes está lá, é isso? Gomes, boa tarde. Como é que foi isso aí? Olá, Zé Eduardo, boa tarde para você, uma ótima tarde a todos que acompanham neste momento o Balanço Geral, nos dando a honra da audiência. Falamos ao vivo aqui do bairro do Machado, que fica entre o bairro do Uruguai e o Caminho de Areia, Zé. Foi aqui que ontem, no finalzinho da tarde, o suspeito chegou, anunciou o assalto e roubou vários celulares neste estabelecimento comercial aqui. O suspeito chega de capacete e algumas pessoas estavam aqui na parte da frente, aqui na mesa, inclusive uma criança, né? O filho do dono estava aqui aguardando o pai, né? Porque sempre fica aqui na frente, e quando foi surpreendido pelo suspeito, que chegou, ele com a mão na cintura, observe aí nas imagens, com a mão na cintura ele ameaça as pessoas que estavam aqui na frente e as pessoas começam a entregar os celulares. E mais, ele ainda entrou no estabelecimento e roubou a renda do dia. Para falar sobre este assalto, eu converso agora com o Humberto, que é o proprietário aqui do estabelecimento. Humberto, entre 4h30 e 5 horas da tarde, a sua loja foi vítima de um bandido que parou a motocicleta logo ali atrás, não é? Como foi isso? Exatamente, foi em torno de 4h50, mais ou menos, eles vieram aqui. Parou a motocicleta ali na frente e logo depois veio um de capacete com a arma, mostrou a arma, entrou e tomou o celular de todo mundo. Enquanto o bandido estava aqui anunciando o assalto, né, recolhendo os pertences, um outro ficou logo ali atrás. Ficou logo ali atrás com a moto parada, escondido ali. Aí ele veio, tomou o celular, 2 celulares de uma vizinha aqui, um iPhone e outro. Tomou o celular na mão do meu filho de 6 anos. Tomou minha corrente, uma corrente de ouro que eu estava aqui. E tomou o celular do vizinho também ali. E foi até o caixa e pegou uma parte do dinheiro que estava lá, só que dinheiro menor, né? Foi agressivo? Como foi a ação? Não foi agressivo não. Chegou normal aqui, não chegou a agredir ninguém. Mostrou só a arma e pegou os pertences aqui de todo mundo e saiu andando aqui e foi embora. Qual é a sensação em ser vítima de assalto assim, fim da tarde? É uma rua que não é nem muito movimentada, não é, senhor Humberto? É horrível. A gente tem 6 meses de aberto aqui, graças a Deus nunca teve problema. Eu já moro aqui no prédio aqui há 45 anos, é nosso. E nunca teve problema de assalto. O pessoal, o bairro abraçou a gente aqui, a loja que a gente abriu, mas é uma sensação de impotência, né? Um absurdo, a gente tá aqui, conhece muita gente também, pede a viatura passar aqui, mas não passam. É uma dificuldade muito grande, às vezes aparece suspeito que a gente fica preocupado, mas é bem complicado. Para tentar até se proteger dos bandidos, o senhor Humberto colocou câmeras de segurança, né? Inclusive foi 14 câmeras de segurança, mas nem isso inibiu a ação do bandido. Ele fechou o capacete,
entrou de capacete, fechou e adentrou a loja e pediu o dinheiro do caixa, chegando, só fez gritar, xingar, né? Somente pediu dinheiro, não agrediu ninguém, só mostrou a arma. Então, provavelmente, o bandido sabia que a loja estava equipada, né, com as câmeras de segurança. Ele fechou a viseira na hora que ele entrou na loja. Assim que ele entrou, ele fechou a viseira. Inclusive, o suspeito passou aqui com a moto antes, olhou a loja. A mesma moto ali. A mesma moto que passou por aqui, estacionou ali e foi embora. Pelo fato do suspeito estar de capacete, observe que nas imagens ele vai chegando aqui na loja e vai fechando o capacete. Quando ele entra, né, no estabelecimento, ele fecha a viseira, exatamente para dificultar a identificação dos suspeitos, para dificultar a identificação deste bandido. Um outro criminoso também ficou um pouco distante daqui, logo na esquina, para dar fuga, não é, ao suspeito. Então o que o senhor pede aqui é segurança, né, senhor Humberto? Mais segurança, porque o bairro é muito parado, é muito deserto e não existe viatura aqui. Moram muitos policiais aqui na região, mas não aparece muita viatura aqui, muito pouco. E a insegurança é muito grande. Pois é, Zé, ainda nesta semana eu estava conversando com uma moradora aqui do bairro. Ela está com dificuldades um pouco para falar, porque está rouca, né? Mas ela estava conversando com a nossa equipe de reportagem, falando que o esposo foi assaltado, né? Tem o costume de colocar o carro um pouco afastado de casa, né, em uma rua bem pertinho de casa, e foi surpreendido com um assalto, né? E quando o esposo foi estacionar na frente da casa, acabou sendo multado pela Transalvador, que não pode estacionar na frente da casa. Então ele procura estacionar um pouco distante. E foi aí que ele acabou sendo alvo também de criminosos. Esta moradora até chama a atenção para o poder público, os policiais militares que fazem o policiamento aqui nessa região do bairro do Machado. Ela chama a atenção para os constantes assaltos que vêm acontecendo logo nas primeiras horas do dia e também no fim da tarde. Foi o caso aqui do estabelecimento do seu Humberto, que foi alvo deste bandido que chegou por volta das 4h50, né, pegou a mão na cintura, assim, na arma que estava na cintura, anunciou o assalto e roubou vários celulares e a renda do dia. Eu volto com você, Zé. Pois é, portanto, olha aí, 1h35, você tem seu estabelecimento comercial, você tem a sua vida já arrumada e o cara entra do jeito que entrou aí. Olha para isso, gente. Olha o jeito que entrou, olha o que faz, fardado, camisa de escola. É o segundo com camisa de escola que faz isso essa semana. Caminho de Areia, Cidade Baixa. Recado dado. A Câmara Municipal de Salvador homenageou aos 42 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. O evento reuniu representantes da igreja e autoridades. Em uma sessão lotada na Câmara de Vereadores, a Igreja Universal foi homenageada pelos 42 anos de história. Uma iniciativa do vereador Luiz Carlos Souza. Muitos projetos sociais, vários grupos que temos dentro da igreja, dando assistência às pessoas. Então, vale a pena essa homenagem. Eu me sinto muito feliz em poder fazer essa sessão especial. Grupos de jovens e um coral da igreja deixaram a solenidade mais especial. Fiéis, pastores e autoridades estavam presentes. É muito importante a gente sempre enaltecer essas datas, porque elas servem de exemplo e de referência para que o trabalho possa ser ainda mais semeado por todo o Brasil e por todo o mundo. O presidente da Câmara, o vereador Geraldo Júnior, disse que viu de perto o trabalho social da igreja. Um trabalho de fé, um trabalho de evangelização, um trabalho de ganhar almas, um trabalho social iniciado lá atrás, com a Associação Beneficente Cristã, um trabalho esse que sedimentou a cidade do Salvador e a Bahia como uma grande referência do Nordeste. Então, para mim, é um motivo de muita alegria o trabalho da Igreja Universal no cenário nacional, no cenário mundial e Salvador sempre como uma referência dessa história. A mulher do deputado federal Márcio Marinho, que representou o marido, fez questão de destacar o papel das obreiras. As obreiras é o braço direito da Igreja Universal. É com elas que a gente tem o primeiro contato quando a gente chega na igreja. E hoje eu vim representá-las com muito carinho, vestida de uniforme. Estou muito feliz de estar aqui representando o Márcio Marinho, o deputado Márcio Marinho, mas também homenageando a todas as obreiras da Igreja Universal. Nesses 42 anos que nós estamos fazendo, estamos muito felizes. O diretor executivo da Record TV Itapuã, Fábio Tucílio, esteve presente.
todos lembraram a importância da Igreja Universal na propagação da fé e na transformação da vida dos fiéis. Igreja Universal do Reino de Deus, que desde o seu primeiro instante se manteve na fidelidade, se manteve na lealdade, se manteve na obediência à Bíblia, à palavra de Deus. Por isso ela permaneceu, por isso ela se estabeleceu, por isso ela é um pouco daquilo que ainda vai ser. Nós temos um trabalho que alcança todas as classes, seja da criança, do adolescente, do idoso, aquele que está ali preso também, as famílias dos presos. Então, esse é o trabalho da Igreja Universal. A Igreja Universal ela faz um trabalho completo, tanto o social como também o espiritual. E hoje eu estar aqui vivo é porque eu conheci esse trabalho há mais de 30 anos, porque foi através da Igreja Universal que eu devo toda a gratidão de ter encontrado o Deus vivo, que eu creio que é o Deus da Bíblia, o Senhor Jesus. A Igreja Universal, eu posso dizer para você, sem dúvida nenhuma, é uma igreja que trata do ser humano de uma forma social dentro do sistema prisional. Então, se eu for falar de tudo aquilo que a igreja faz, transformando, ressocializando, mudando a vida de pessoas, eu ficaria aqui horas falando. A Igreja Universal foi fundada em 9 de julho de 1977, no Rio de Janeiro, pelo bispo Edir Macedo. Hoje é um dos grupos religiosos neopentecostais mais importantes do mundo. Está presente em 127 países e tem quase 10 milhões de fiéis. A palavra de Deus diz assim: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A ideia da Igreja Universal, inspirada pelo Espírito Santo, foi exatamente essa. É cuidar das pessoas aflitas, das pessoas desesperadas, excluídas da sociedade. Até porque o bispo Macedo ele sofreu isso na pele, então nada melhor do que lutar por essas pessoas. Parabéns a IURD, 42 anos, né? Parabéns à Câmara Municipal, obrigado aos vereadores, foi uma festa muito bonita. Nosso diretor Fábio Tucílio ali representando a Rede Record de Televisão, TV Itapuã, e a todos vocês que estiveram presentes. 42 anos não são 42 anos. Existe uma força, uma credibilidade, uma fé muito grande por trás de tudo isso. Não é à toa que a Rede Record de Televisão é a TV que mais cresce no país. Parabéns a vocês todos. Dezenas de famílias estão desabrigadas neste momento por causa do rompimento de mais uma barragem. O prefeito de Pedro Alexandre decretou o estado de emergência na cidade. Parte da barragem construída no distrito de Coati, município de Pedro Alexandre, nordeste da Bahia, rompeu por volta das 9 horas da manhã. A quantidade liberada de água foi imensa. Esse homem tentou avisar os vizinhos, mas segundo ele, os moradores não acreditaram. As minhas consegui salvar todas. Agora, muita gente aí na minha rua não conseguiu, porque não confiou que a água fosse subir tão rápido. Teve nem como resgatar nem colchão, nem fogão, nem coberto, nem nada. 12 horas depois do rompimento da barragem, várias ruas de Coronel João Sá permanecem desse jeito, completamente alagadas. E os moradores contabilizando os prejuízos. Muitas pessoas humildes com muitos danos. Quando tem uma condição financeira melhor, a gente ainda tem como se safar. Mas e a humilde que passa 2, 3 anos para comprar um sofá, uma peça de roupa e acabaram perdendo? A Defesa Civil de Coronel João Sá deu o alerta e 150 famílias, quase 500 pessoas que moram em área de risco de inundação, foram levadas para escolas municipais e para esse ginásio. A barragem tem 180 metros de extensão. Foi construída em 2005 pelos governos federal e estadual. As autoridades aguardam a água baixar para ver a extensão dos prejuízos. A fatalidade não teve nenhum dano
à saúde, existiu danos materiais. A barragem, que servia como fonte de sustento para muita gente, agora fará parte de uma lembrança triste que marcou o povo de Coronel João Sá. Pedir a Deus e seguir à frente novamente, batalhar e construir o que a gente já perdemos, o que a gente tinha eram as coisinhas, e ver essa enchente aí, desabrigou a gente, estamos aqui em abrigo. Pois é, aí está, seu Calil. Ninguém esperava. Em 2000 foi construída essa barragem, governo César Borges. Hoje eu ouvi a entrevista do deputado Zé de Arimatea. Vamos para cima. O que me importa agora, Calil, é com o povo. 350 famílias. E essa tem sido a maior preocupação. A gente está vendo muita gente se mobilizando através de redes sociais para tentar ajudar com doações de roupas, de agasalhos, de água, de produtos de higiene. A preocupação nossa agora, justamente, é pelo bem-estar dessas famílias. São cerca de 150 famílias, 500 pessoas desalojadas em razão aí do rompimento dessa barragem, a barragem do Coati, e a gente espera que essa solução chegue o mais rápido para essas famílias. Aliás, sobre a chuva, a informação de que a chuva ela deu uma melhorada, a água começou a baixar, mas ainda há previsão de mais chuva para as próximas horas aí na região. A nossa repórter que está lá no local, Maíra Portela, no momento em que comentava justamente sobre a chuva, conversando com o Major Ramon Diego. Aliás, o Corpo de Bombeiros tem sido fundamental nesse trabalho aí de resgate de materiais, porque ainda está sendo levantado pela Prefeitura, principalmente da Prefeitura de Coronel Sá, a quantidade de casas que desabaram. Ainda não há um número exato e isso ainda está sendo apurado, Zé. Valeu, Calil. Muito obrigado, hein? 15 para as 2 da tarde. A nossa equipe de reportagem, ela está na cidade de Coronel João Sá e conversou com os moradores. É o temporal que causou tudo isso que a gente está mostrando aqui, ó, esses alagamentos aqui. Por exemplo, nós estamos na ponte que passa em cima do Rio do Peixe, aqui em João Sá, e essa é uma região que tem muitos moradores atingidos, muitas famílias que tiveram que sair de casa, deixar suas casas, dormiram aí em galpões, em ginásios do município e agora não sabem muito bem o que vai acontecer com elas, para onde elas vão, né? O prefeito esteve aqui agora avaliando a situação e prometeu que vai conversar com o governador Rui Costa para definir aí o que vai ser feito por essas famílias, que é a maior preocupação agora. Por sorte, a gente agradece, né, por não ter acontecido algo pior, ou seja, não tem registro de feridos, não tem registro de mortes e a gente torce para que não haja até o final de tudo isso. Mas o que a gente vê, ó, é o rio ainda com muita correnteza. Isso significa que ainda tem água escorrendo dessa barragem do Coati, ele vem com bastante força, uma água que vem já com uma lama, né? A gente percebe até pela cor da água, os moradores relatam que a água que invadiu a casa deles não é aquela água do tradicional alagamento de chuva, é uma água realmente turva. Muita gente se arriscando, viu? Muita gente se arriscando, embora esteja com a estrutura comprometida. Eu vou até perguntar antes de falar com o seu Gilmar, vocês não têm medo de passar por aqui, não? Não, devagarzinho dá pra ir, né? Devagarzinho? Por quê? Tem que trabalhar? Também, moro do outro lado. Tem que dar uma olhada lá como é que tá as coisas, né? Cuidado, viu? Cuidado e sorte nesse dia de hoje. Seu Gilmar, o senhor teve que sair de casa, né? Sua casa foi invadida pela lama. Pela lama. Eu morava a 10 metros da beira do rio. Como é que foi isso? Foi às 3 horas da tarde que começou. Foi de vez a água aqui em João Sá. Em quanto tempo, assim, invadiu sua casa? Uns 20 minutos. 20 minutos e tem uma dimensão aí de quanto? 1,5 metro de fundura. 1,5 metro? De altura, aliás. Você já sabe se perdeu tudo, se deu para salvar alguma coisa? A metade das coisas eu aproveitei, agora o restante perdi. Tá lá dentro da frente da minha casa lá, tudo perdido lá. Móveis, sofá, fogão, tá tudo lá. Você mora sozinho? Moro sozinho. Moro sozinho, né? Mas assim, o importante é a gente estar com a saúde e a vida. O importante é isso, os móveis a gente faz uma outra.
Com certeza, seu Gilmar, com certeza. Você está bem, né? Estou bem, graças a Deus. Mas tem muito morador por aqui, como o seu Gilmar, né? Muita gente dessa comunidade que perdeu tudo, a comunidade que agora está aqui acompanhando a situação, vendo até onde vai essa água, né? Que até já deu uma escoada agora, e quando a gente chegou, a ponte estava tomada pela lama. Já já eu volto aí, porque agora o Gomes Nascimento está me chamando, falar de uma outra ação dos bandidos. O crime não para nesta cidade, uma outra loja foi invadida, o Gomes já saiu do caminho de areia, já está no Palmiúdo. O que é isso, hein, Gomes? Zé Eduardo, situação complicada, né? O índice de violência é grande na capital baiana em relação aos bandidos atacando estabelecimentos comerciais. Hoje de madrugada, Mauro foi surpreendido quando ele levantou, que olhou no celular, nas câmeras de segurança, ele percebeu algo errado. Nas imagens gravadas mostram o seguinte: um homem que aparenta ter entre 28 e 32 anos, ele consegue entrar no estabelecimento comercial e com um saco de nylon muito grande, aqueles de 50 quilos, ele enche de produtos. Ele começa a pegar os acessórios na prateleira e enche o saco. A câmera não mostra, mas ele ainda leva um aparelho, né, que o Mauro, que é dono, proprietário da loja, usava lá para tirar fotos, né? Acompanhado da máquina fotográfica, ele também leva a máquina junto com ele, coloca tudo dentro do saco de nylon. E em seguida foge, tranquilamente. Observe que o bandido, ele age assim muito tranquilo, vai pegando com muita paciência. Ele não ligou as lâmpadas, mas, de acordo com o proprietário da loja, ele usou uma vela para poder clarear um pouco o ambiente. Tudo isso aconteceu hoje de madrugada.